existe algo que vai além da mensagem central da série adolescente de Netflix. A mensagem central é sobre bullying, é sobre a vida de adolescente, é sobre relacionamento entre pais e filhos. Isso está muito claro. Mas se você for pensar numa perspectiva mais ampla, eles falam sobre relacionamento. O que a gente precisa para se relacionar bem, quais são os problemas de quando não temos bons relacionamentos, os riscos a que a gente se expõe. E relacionamento é algo que a gente tem em vários contextos da vida, inclusive no ambiente de trabalho. E relacionamento no ambiente de trabalho a gente traduz normalmente para a palavra trabalho em equipe. Por isso é possível sim trazer algumas lições da série adolescente para o trabalho em equipe. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Eu vou trazer para você 4 lições, sendo uma lição de cada episódio. De forma geral, o contexto do filme fala-se sobre um menino de 13 anos que assassinou a sua colega de escola em função de bullying na internet. A série como um todo vai fazer uma investigação, vai levar você a investigar o passado do menino, vai ver a polícia prendendo esse menino e como acontece essa investigação até avançar para o julgamento e analisar também as consequências desse ato para a família e todo o contexto desse menino. De forma geral, essa é a série. E no primeiro episódio, começa com a família tomando café. A família está tomando café, está muito em paz, de repente chega a polícia com um esquadrão altamente armado, invade a casa, ninguém está entendendo nada, o menino estava descansando tranquilo, a família sobe as escadas, a polícia sobe as escadas destruindo tudo, pega o menino, leva para a delegacia e ninguém está entendendo nada, o pai está desesperado, a família está desesperada, pô, destruíram minha casa por uma bobeira, por uma confusão, na verdade, ninguém fez nada, a gente é completamente inocente, seja lá do que for. A polícia então leva o menino para a delegacia e começa a investigar, fazer o corpo de delito, começa a fazer um tanto de coisa. A lição se relaciona numa coisa que acontece bem no fim. Por quê? No meio desse episódio 1, o pai pergunta para o filho, olha, você fez alguma coisa? Fala para mim, tá só nós dois aqui. E aí o filho fala para ele, não, eu não fiz nada. Eles estão confundindo, é outra pessoa. E aí o pai fica tranquilo. Até que chega no fim, a polícia em determinado momento mostra um vídeo que comprova que o menino de fato cometeu o crime. E aí encerra o episódio e o pai cai em desespero. Ele olha para o lado assim, põe a mão na cabeça, como se dissesse, meu Deus do céu, ele realmente assassinou a menina, agora não tem o que falar. Nesse momento a gente tem 2 problemas, a gente como espectador aqui fica com 2 problemas. Um é o assassinato em si, mas percebe também a dor do pai que percebeu que aquela confiança que existia forte entre ele e o filho, na verdade, não tinha sustentação. O filho estava mentindo para ele na cara dura, porque estava ali o vídeo provando que eles estavam errados. E é esse o ponto que eu quero falar com você, sobre relações de confiança, a importância de relações saudáveis, relação de confiança para os relacionamentos fluírem. No caso aqui, a gente fala de relacionamento fluir, para uma família crescer e desenvolver o filho e ser uma família feliz e construir um ser humano para a sociedade. Esse é o ponto da confiança. Mas para o trabalho, a gente fala sobre fazer sentido o trabalho, sobre você conseguir impactar, sobre gerar resultados para a empresa, gerar lucro, você gostar do que faz, não sair dali nervoso. Relação de confiança faz total diferença para famílias e para o trabalho em equipe e para empresas. Tem um livro chamado 5 Desafios das Equipes, é bastante famoso, eu estudei bastante sobre ele no MBA que eu fiz sobre desenvolvimento humano de gestores. É um livro de Patrick Lencioni. E ele fala que as equipes têm 5 grandes desafios. E um desses grandes desafios, uma dessas grandes questões das equipes é construir confiança. Quando ela não constrói confiança, ele faz uma pirâmide lá. Quando ele não constrói confiança, a base da pirâmide é completamente frágil. E ele traz que falta de confiança gera alguns problemas nas equipes. Ele fala, por exemplo, as pessoas começam a esconder seus medos. E quando as pessoas escondem os seus medos no trabalho, quando não tem confiança, você esconde os medos e quando você esconde os medos, você passa a gerar menos resultado, a ter menos criatividade, a ter menos colaboração, por falta de confiança. Ele fala assim que as pessoas que têm pouca confiança, as equipes que têm pouca confiança, têm mais dificuldade em pedir ajuda. E quando você tem medo de pedir ajuda porque você não confia, você erra mais. Você não se desenvolve. A equipe gera menos resultado. Outro ponto ruim da falta de confiança, você também oferece menos ajuda.
A colaboração é muito menor. Então, nesse ponto, os outros passam a sofrer mais. E quando a equipe passa a sofrer mais, é ruim para a empresa como um todo. Tem uma dificuldade também de reconhecer o outro. Até quando o outro faz coisa boa, você não confia, você não elogia. Você não se sente bem para fazer o outro se sentir bem. É duro para você ouvir o outro se sentir bem, porque você não está confiando na relação. As reuniões tendem a ser mais desgastantes. Porque, cara, eu não confio nessas pessoas, eu estou muito desconfiado, isso aqui é desnecessário. Você passa a ver de forma mais negativa todo esse contexto. E eu digo que essa confiança ruim, ela não é nem somente para os outros. A gente também precisa de relação de confiança com a gente mesmo. Uma dica para você construir confiança na equipe, a primeira dica dentro dessa lição é constrói inteligência emocional. De você com você. Desenvolva a sua inteligência emocional. Fique bem com você. Valorize o que você tem. Não esconda os seus medos de você mesmo. Não tenha medo você de pedir ajuda, porque você acredita que você, quando pede ajuda, é uma pessoa que está ali para se desenvolver. Aí, ok, se o local do seu trabalho, onde você trabalha ali, talvez você não tenha as melhores relações de confiança, mas primeiro então vai buscar onde você se sente confiante, dentro daquele contexto, seja na família, seja alguma ONG, algum lugar que você se sinta bem, para trabalhar esse seu relacionamento com você. Porque é muito difícil você contribuir para uma equipe, você desenvolver confiança numa equipe onde você não desenvolve nem confiança com você mesmo. Para você desenvolver um trabalho de confiança na equipe, primeiro tem que estar com você fortalecido. Tem um escritor chamado Richard Barrett. Ele escreveu um livro chamado O Novo Paradigma da Liderança. E na capa já tem uma lição muito legal, que ele fala assim, primeiro você lidera a si, depois você vai liderar os outros numa equipe, depois você vai liderar uma empresa, depois você vai liderar uma sociedade. Quer dizer, para eu chegar e liderar outras pessoas, para eu ter um bom relacionamento com os outros, eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo. A partir disso, a outra ideia que eu te dou para você construir confiança e superar essa lição é ter uma convivência intencional. O que eu chamo de convivência intencional? Você precisa conviver com outras pessoas para construir relações de confiança. Mas o conviver não é simplesmente estar do lado da pessoa. Não é simplesmente, tá ok, estamos aqui no mesmo ambiente. Não, você precisa querer compartilhar, você precisa querer colaborar com outra pessoa. De forma intencional. Porque se não for de forma intencional, a tendência é que você vai querer compartilhar, conviver somente com as pessoas que são mais parecidas com você. E poucos são parecidos com você. O normal é que vai ser só uma parte. E vai ter muita gente diferente de você, com outras qualidades, com outros defeitos. E para você chegar nessas pessoas, você precisa de mais intencionalidade. Você precisa de um querer mais forte. E além do gosto, não gosto, e além da zona de conforto. Quando você fizer isso, essa ação intencional, de querer conviver de forma intencional, de uma forma intencional com qualidade, você tende a criar relações de maior confiança com as pessoas. E isso é base para um trabalho de equipe que funcione. E isso é base também para um relacionamento de pais e filhos que funcione. Uma convivência intencional. E isso, inclusive, passa no vídeo. Vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Confiança também, fechando essa parte dessa lição, a confiança, num ambiente empresarial especificamente, ela não é somente sobre a parte ética, sobre a parte de trabalho em equipe. Ela também tem uma parte técnica, porque eu posso demonstrar para você que eu sou uma pessoa confiável, que eu tenho muito interesse em fazer bem feito, mas se eu não tiver as competências técnicas para fazer aquilo bem feito, a confiança cai. E se eu mentir para você, se eu conseguir convencer você que eu sou bom tecnicamente em construir uma ponte, e você confiar em mim, eu não vou conseguir construir uma ponte. Então, em relação à parte técnica, seja honesto, seja sincero dos seus potenciais, do que você está buscando. Você pode até, ok, eu não sei, mas eu estou buscando, eu vou aprender a saber. Demonstra a sua habilidade, mas essencialmente, perceba que construir confiança é mais do que demonstrar soft skills. É também demonstrar as habilidades técnicas necessárias para você fazer aquela tarefa.
A lição 2. A lição 2, agora do episódio 2, ela precede um pedido meu. O meu pedido é, se você estiver gostando desse vídeo aqui, eu vou te pedir uma gentileza que faz uma diferença gigante para esse canal, você não sabe o quanto. Por favor, se inscreve nesse canal aqui. É algo gratuito, não faz diferença para você, mas faz uma diferença enorme, tá bom? Por favor. E se você já tiver inscrito, clica no botão curtir, que faz uma diferença gigante também. E caso você queira, que também é uma outra coisa simples, mas já fecha o trio, clica no sininho para ativar as notificações de quando tiver vídeos novos. Tá bom? Muito, muito obrigado. Bem, sobre o episódio 2. O episódio 2 já vai focar nos investigadores indo lá na escola. Aí vai mostrar o policial entrando e falando com as pessoas, com as crianças. Só que tem uma situação, que o filho do policial que está investigando, o menino que fez o assassinato, o filho dele, que é outra pessoa, ele também estuda nessa escola. E ele sofre um bullying danado. Acaba que esse filho ajuda o policial a descobrir algumas coisas na investigação. Só que ele sofre um bullying muito grande. E no fim desse episódio acontece algo muito interessante, que é o pai começa a perceber o quanto que ele está desconectado com o filho. E aí no fim ele chama o filho, esse filho que sofre bullying, para sair, para comer um lanche. E aí tem um momento muito interessante que ele fala assim pro filho: poxa, eu te amo. Ele quer se expressar, sabe? Aí o filho fala: vamos lá, eu tô com fome mesmo. Sim, o filho tá desconectado do pai. Mas o pai vai meio que percebendo: caramba, eu preciso me conectar com esse menino, com meu filho. Muito interessante essa parte. A lição que eu te trago é que é o seguinte: assim como aconteceu com esse policial que estava se desconectando com o filho, que estava ficando mais distante e percebendo que os valores, a forma de pensar do filho estava muito diferente do que ele gostaria. Isso pode acontecer no trabalho em equipe também, no seu relacionamento com a equipe. Se você não decidir de forma ativa quais valores você quer para você e para sua equipe, alguém vai decidir no seu lugar. Se você não decidir de forma ativa quais valores você quer para o seu filho, que você quer que aquilo seja uma relação de amor, de carinho, de confiança, de cumplicidade, de vamos junto, seu filho vai aprender qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Você precisa decidir de forma ativa. E eu não estou falando aqui que você precisa decidir de forma ativa somente sendo o líder, porque isso impacta você enquanto equipe também. Isso não significa que você, enquanto equipe, vai decidir, vai mudar o mundo, nossa, agora eu vou decidir e todo mundo vai me obedecer. Não é isso. Mas se você quer uma equipe mais unida, você quer uma equipe com mais eficiência, quer uma equipe com mais feedback, com mais foco no resultado, faz a sua parte. Você vai mudar o seu micromundo, você vai fazer a sua parte e algum impacto você vai ter. Isso tem a ver com essa parte do filme também, porque aqui mostra como o policial focando muito na carreira de policial, focando muito em si, no que ele quer, e não percebendo o impacto que ele pode ter nos outros, no caso, no papel dele enquanto família. E pode acontecer no trabalho em equipe algo muito semelhante, das pessoas focarem muito no seu aspecto técnico, ou no seu aspecto policial, e esquecerem do aspecto família, ou esquecerem do aspecto, não família assim, no sentido mais emocional, piegas, mas no sentido de impacto que a gente pode ter nas pessoas que estão à nossa volta, em função dos valores que a gente quer. E se você não decidir, você não se preocupa que alguém vai decidir alguma coisa, qualquer coisa, por você. Mas essa é a sacada. Há grandes chances de não ser aquilo que você está precisando e aquilo que você tem de melhor. Tem um livro chamado Gerenciando Equipes, é engraçado, que chama Gerenciando Equipes para Leigos. Eu falo que é para leigos, mas é um livro grande, é um livro bastante interessante, vou colocar aqui na tela. E lá ele fala que tem 3 pilares para você gerenciar equipes, sendo que um deles é o foco. E aí reforça o que a gente está buscando aqui, porque quando ele fala de foco, ele fala que é muito importante uma equipe definir seu propósito, uma equipe definir acordos de convivência, uma equipe definir prioridades. E para aquele menino, para o filho do policial, não estava claro que família era uma prioridade, porque ninguém mostrava isso para ele. Não estava claro que num acordo de convivência era importante eles se amarem, dedicarem um tempo ao outro, porque ninguém falava isso para ele. Ele não via isso na escola.
Então, para a sua equipe, cuidado quando você foca demais no aspecto técnico. Ok, vamos pegar tarefa dada, tarefa cumprida, e é isso, vamos atropelar tudo que tiver pela frente. Tarefa dada precisa ser cumprida, isso é importante, mas tem algo que faz muita diferença para essa tarefa ser cumprida, que é o relacionamento. E eu diria, um aspecto até maior, faz diferença para a sua vida fazer sentido. Faz diferença para você gostar disso que faz no longo prazo, para você, mais do que fazer seu papel de empregado, papel de ser humano. Pensa em relacionamento com as pessoas. De forma prática, eu trouxe algumas ideias aqui. Te sugiro como você pode praticar isso. Ter reuniões de planejamento estratégico. Se você for o líder, propõe isso para a equipe. Se você é a equipe, propõe isso para o líder. Porque quando é uma reunião de planejamento estratégico, você tem a opção de pensar no amplo. E o amplo envolve sim para onde a gente quer chegar, quais são os nossos valores, o que a gente jamais pode deixar de ter aqui. E aí, nessas reuniões, é interessante você rodar o que a gente chama de um ciclo PDCA. É planejar, executar, avaliar, ajustar. Porque ainda que você coloque, vamos chegar nesse local, vamos trazer esses valores, a tendência é que no dia a dia os seus valores vão ser esquecidos em alguns momentos. O dia a dia vai comer e aí você vai estar cheio de tarefa, vai estar cheio de incêndio para apagar e vai acabar esquecendo de algumas coisas. Então, é importante esse momento de olhar amplo, ter esse planejamento estratégico, mas alguns momentos de acompanhamento, inclusive não só para acompanhar as grandes metas, mas para acompanhar o nosso relacionamento tá legal, fala de trabalho em equipe, porque se deixar, muita gente vai falar só sobre metas. E as pessoas vão perdendo uma parte importante desse combustível para alcançar as metas, que é o trabalho em equipe. E outra dica que eu te dou, antes de passar para a terceira lição, é avalie muito bem onde as pessoas estão. Avalie se faz sentido o local onde você está. Se você for um líder, avalie se as pessoas estão no local delas. Porque quando as pessoas estão no lugar delas, é muito mais fácil as coisas fluírem. E aí aqui a gente está falando sobre os valores que as pessoas têm, os valores que você gostaria que as pessoas tivessem. Quando as pessoas estão no lugar onde elas têm mais potencial de contribuir, é mais fácil as pessoas se sentirem satisfeitas, é mais fácil para as pessoas buscarem esse lugar alto de propósito, de valores. Quando elas estão no lugar errado, elas tendem a ficar com moral baixo, insatisfeitas, e é mais difícil você alcançar esse lugar alto que a gente está buscando aqui. Se você quiser mais ideias sobre como colocar as pessoas no lugar onde elas conseguem se sentir mais satisfeitas, uma coisa mais profunda, tem um outro vídeo que eu fiz só sobre isso, onde eu falo no aspecto, no viés de produtividade. Vou deixar o link desse vídeo no fim aqui desse vídeo, vai aparecer um card. Mas de forma geral, a ideia, já te adianto, é essa. Quando as pessoas estão no lugar que elas mais contribuem, é mais fácil para elas pensar sobre trabalho em equipe. E a gente entra na lição 3 do episódio 3. O episódio 3, ele vai falar, aliás, o episódio 3 vai passar completamente sendo uma sessão do menino com a psicóloga dentro do presídio, algo relacionado a um presídio para uma criança. É simplesmente a criança conversando, esse adolescente conversando com a psicóloga. O que eu percebo ao longo de toda a história é que o menino transita entre dois estados de humor. Um é muita agressividade e o outro é muita carência. Em alguns momentos ele bate na mesa, faz a moça chorar, ela fica com medo, aparece um guarda lá para defender, aparece um policial para defender a moça, para saber se estava tudo bem. Em outros momentos o menino parece que espera até um carinho, um afago dela. Ele tem uma situação que ele fala, poxa, eu falei que eu sou muito feio, que as pessoas me criticam que eu sou muito feio, mas na verdade você deveria estar me defendendo, falar que eu sou bonito. E a moça continua conversando com ele, mas em hora nenhuma ela expressa esse carinho, esse afeto, ela vai só numa perspectiva bem investigativa. Inclusive no fim da sessão, quando ela fala, não, acabou, agora a gente não vai ter mais conversas, ele fala, não, mas quando é que você volta? Eu queria que você voltasse pra gente conversar mais. Ou seja, existe um trânsito, existe uma ligação muito forte entre uma pessoa que está com uma fragilidade, com um defeito muito exposto, no caso a agressividade, e uma carência muito forte. E quando a colega não dá atenção para essa carência, de alguma forma, minimamente dá atenção para essa fragilidade, volta muitas vezes de uma forma muito intensa o defeito. E isso pode acontecer no trabalho em equipe também.
A gente tem que pensar que as pessoas, por mais frias e calculistas, e por mais que seja ali só o trabalho, as pessoas continuam sendo seres humanos e têm suas fragilidades, têm seus medos, têm suas fraquezas. E minimamente a gente tem que cuidar uns dos outros e não exigir uns dos outros só como máquinas. As pessoas têm suas fragilidades. E para você cuidar dessas fragilidades, você pode fazer isso não de uma forma paternal nem maternal, porque não é esse o contexto de trabalho. De uma forma mais sutil e que faça sentido para o ambiente de trabalho, por exemplo, reconhecer os feitos das pessoas. Aprender a elogiar. Quanto que é bom quando a gente recebe um elogio, poxa, alguém reconheceu, que legal. Porque o elogio, de alguma forma, é recompensar essa carência nossa de ser apreciado. Não é você ser pai nem ser mãe das pessoas, mas dentro do que ela fez de fato bem feito, vai lá, faz o elogio para a pessoa, faz o elogio de forma específica. Em vez de falar, você é muito bom, não, quando você fez isso, quando fez aquilo, você fez muita diferença. Isso sim ajuda a pessoa a ser reconhecida. Para você elogiar, é interessante você desafiar a velocidade do pensamento. Porque muitas vezes a gente está acostumado a ficar criticando e criticar de uma maneira intensa e rápida. Ah, aquela pessoa é agressiva. Ah, aquela pessoa é chata. E parar para pensar, não, mas espera aí, o que ela fez de bom? Isso exige que você pare e observe a si mesmo. Desafie a si mesmo. Então, ideia 1, elogie. Ideia 2, desafie a velocidade da sua crítica. Pare e vá mais devagar. Ideia 3, cuidado com o excesso de foco no negativo. Porque às vezes a pessoa está na melhor das boas intenções de querer construir uma grande equipe, de aumentar o resultado da empresa, mas para isso, para ver o que tem que melhorar, ela tem que olhar para o que está ruim. Só que às vezes isso é demais. E ela olha para o que está ruim, para o que está ruim, para o que está ruim. Não, por quê? É porque eu quero melhorar. Mas às vezes fica chato, fica pesado. E as carências das pessoas acabam sendo deixadas de lado. E quando elas estão muito carentes, aí de repente você vê a pessoa indo para o lado, não necessariamente da agressividade, mas da desmotivação, da apatia, da falta de interesse, quer sair do trabalho. Dê atenção, dê foco no positivo também. Porque as pessoas precisam de atenção e cuidado. E aí a gente entra então na nossa lição 4, que é do episódio 4. No episódio 4, mostra-se muito quais são as consequências do crime para a vida da família após o menino ter sido levado pela polícia. Em um determinado momento, apesar de eles estarem tentando viver a vida normal, os pais começam a se questionar muito o que eles fizeram de errado. É muito triste essa parte, eles choram muito. E aí o pai fala para a mãe do menino, em determinado momento, a frase: não dá para vigiar os jovens o tempo todo. Simplesmente não dá. E o que isso traduz para a gente? É que também não dá para todo mundo na equipe ser vigiado o tempo inteiro. Simplesmente não dá. Por outro lado, e aí que vem a sacada, o fato de não dar para vigiar as pessoas, você também não precisa largar tudo, não querer nem saber. O pai também, ok, não dá para você ficar do lado de um menino o tempo todo, 24 horas, não dá. Mas não precisa você também esquecer o seu papel. Você não precisa deixar de ver o seu menino, conversar com ele, saber como as coisas estão acontecendo. A lição para o trabalho aqui é: você precisa delegar em um nível que faça sentido para o nível de maturidade da equipe. Muitas vezes as pessoas vão para o 8 ou para o 80. Ou eu mando, ou então eu esqueço das coisas. Mas isso dificulta o desenvolvimento das pessoas. Porque muitas vezes acontece o que chama de delargar. Ah, vai lá, faz do jeito que você quiser. Ou então não, microgestão. Eu que faço tudo, quero saber tudo do jeito que está. Mas existem níveis. E saber esses níveis pode facilitar com que o relacionamento flua. Assim como para o pai. Se você entender que é um adolescente, que não é um bebê mais, que você tem que estar ali do todo lado e tratando como uma criancinha, vai ser ruim. Mas se você também tratar como um adulto, vai lá e faz o que você quiser, também é ruim. Precisa encontrar o nível certo ali de maturidade. Delegar no nível certo. Demais, dar muito poder pode gerar sofrimento. Assim como dar muito poder para as pessoas no contexto de trabalho pode gerar sofrimento também. Pô, me deu uma tarefa aqui mó complicada. Agora eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. E o contrário também. Dar pouco poder para a pessoa quando a pessoa já tem autonomia, já tem maturidade, é ruim. Fala, poxa, sai do meu pé, eu já sei fazer as coisas.
E aí eu vou trazer para você aqui um vocabulário de delegação que pode ajudar você a entender qual é um nível certo de delegação. Porque muitas vezes as pessoas pensam no 8 ou no 80. Mas vou trazer para você aqui os 6 níveis possíveis de delegação. Um grande nível que tem aqui é um grande nível. O nível inicial é quando você manda. Porque você está mandando, você está falando e o outro está executando. Delegou, está sendo executado. Só que ele está executando exatamente como você falou. Ok, então está bem no seu poder. Existe uma outra forma nessa escala que se chama consulta. Quer dizer, você decide o que vai ser feito, a decisão é sua, porém você dá outra opção de dar opinião. Já é um pouquinho mais de delegação. Tem um outro nível que é o consenso. O consenso é fácil de ser entendido num contexto que vocês vão sair para almoçar. Beleza, vamos sair para almoçar. Quem quer ir para lá, quem quer ir para cá? Vamos fazer uma votação. O peso do voto de todo mundo é igual. Você deu o mesmo poder que tem. Você deu ao outro a mesma quantidade de poder que você tem. E ali tem uma democracia absoluta. Tem um outro nível que é o aconselho. Você decide, você é o gestor desse processo, gestor dessa equipe, você vai decidir, mas eu vou te dar um conselho. Avalie o que você vai fazer, em função disso, disso, disso. Olha, que eu já dei um poder maior para a pessoa, mas ainda assim, eu arrogo para mim a opção de dar ideias, de dar conselhos, de dar sugestões. E existe o último nível que é a delegação total. Vai lá e resolve. É com você. E na família também. Possivelmente, quando a gente tem um bebê, você vai estar muito mais no nível do mandar. Ou uma criancinha. Você vai atravessar a rua, mas vai atravessar a rua segurando a minha mão. Você vai comer na hora que eu te falar. E aí a gente tem no outro extremo um adulto. Um adulto já bastante independente. Eu só faz aí suas coisas, qualquer dia a gente conversa, eu sou seu pai, mas você já tem 45 anos, 50 anos nas costas, é com você. Para o relacionamento dar certo é importante você ter clareza de qual ponto da convivência, de qual ponto de delegação é necessário. Mensagem final que eu te trago aqui, é uma mensagem final do filme, da série. Assuma o seu poder. Assuma o seu papel. Muitas vezes a gente tem poder, a gente tem capacidade de impactar a nossa vida e a vida dos outros da nossa equipe, um poder muito maior do que a gente imagina. Só que a gente não reconhece esse poder. A gente não conhece quanto que a gente pode mudar a vida para melhor. E a gente deixa a vida levar. E a gente começa a sofrer. Começa a sofrer relacionamentos que não fazem sentido, trabalho que não gera resultado, uma vida que não faz sentido. Assume o seu poder e a partir disso os relacionamentos tendem a fluir. Seja a partir dessas lições ou tantas outras que a vida ensina pra gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você puder, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou. Até a próxima.